Torcedor vascaíno, hoje, domingo, é dia de Vasco da Gama. Às 4 horas da tarde, dentro da Arena da Baixada, Vasco e Atlético Paranaense se enfrentam pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo decisivo e muito duro para o nosso Cruz Maltino. Após 3 derrotas seguidas contra Fluminense, Red Bull Bragantino e uma goleada humilhante para o Criciúma no último sábado, o Vasco volta a atuar pelo Brasileirão com uma responsabilidade: arrancar pontos do Atlético Paranaense dentro do Paraná. E é claro, a gente vai trazer aqui a vocês todas as novidades sobre esse jogo importante para o nosso Cruz Maltino, falar sobre como o Vasco de Rafael Paiva deve ir a campo para enfrentar a equipe do Atlético nessa tarde de domingo e falar também sobre tudo que rolou até o momento nesta quinta rodada de Campeonato Brasileiro. Tem atleta especulado no Vasco se destacando na quinta rodada. Tem polêmica envolvendo a arbitragem e o nosso rival. Tem também informações sobre a 777 Partners, Fernando Praz detonando o grupo norte-americano. Que não falta para você que está aí do outro lado é novidade e informação. Então é claro, você torcedor vascaíno que está aí do outro lado, está chegando aqui pela primeira vez, ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que é exatamente esse vídeo que sai sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é o nosso último vídeo, sai sempre pela parte da noite. São 3 vídeos, muita informação, muita vascainidade que você aí do outro lado não poderá perder. Além disso, é claro, não esqueça também, ative o seu sininho de notificação, compartilhe o nosso conteúdo, ajude o nosso crescimento de vascaíno para vascaíno. Show, Vascão? Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, porque torcedor, hoje o Vasco volta a campo. Após a primeira rodada do Campeonato Brasileiro ter sido muito boa, uma vitória sobre a equipe do Grêmio ainda, né? Um Vasco sob comando de Ramon Dias pelo placar de 2-1 em São Januário. O Vasco se criou no seu torcedor uma grande expectativa de um ano melhor em 2024, porém que acabou não acontecendo com o passar das rodadas. Uma segunda rodada com derrota para o Red Bull Bragantino pelo placar de 2-1, uma derrota para a equipe do Fluminense pelo mesmo placar de 2-1 pela terceira rodada e uma goleada, um vexame histórico que culminou na demissão de Ramon Dias no último sábado pelo placar de 4-0 para a equipe do Criciúma dentro de São Januário. O Vasco no meio de semana já atuou, enfrentou a equipe do Fortaleza pela Copa do Brasil sob o comando do técnico interino Rafael Paiva e teve quinta, sexta e ontem, sábado, para realizar os 3 e únicos dias de treino antes de enfrentar a equipe do Atlético hoje. Inclusive, como está aparecendo aí nas imagens a vocês, o elenco do Vasco está muito focado nessa partida. Rafael Paiva teve pouco tempo de treino, mas durante todos os treinos que conseguiu realizar junto ao elenco, vem tentando, passar a sua ideia de jogo para o grupo Cruz Maltino. E além das atividades que hoje são realizadas dentro de campo, nesse momento, informações que temos é que Rafael Paiva vem conversando muito com o elenco, vem conhecendo muitos jogadores para entender melhor como que se joga cada atleta desse elenco Cruz Maltino e qual é principalmente, a preferência. Paiva é um treinador que tem aí como uma das suas principais armas a comunicação, é algo que ele costuma utilizar desde as categorias de base e é um treinador que gosta muito de conversar, ouvir os jogadores profissionais do dia a dia do clube. E é exatamente por isso ele vem conversando muito com cada atleta e vem mostrando em vídeo as suas ideias de jogo para que o grupo, sem um tempo longo de treinos no dia a dia, possa, através das imagens, entender o que Rafael Paiva quer nesse momento para o Vasco da Gama. É um técnico conhecido muito, uma proposta ofensiva, um time que tem liberdade para os jogadores de frente jogar, atuar, chegar ao ataque, fazer gols. Porém, nesse momento, principalmente diante do que o Vasco passa, fica essa dúvida. Será que esse estilo de jogo, essa filosofia, Paiva vai conseguir passar para o Vasco? São algumas dúvidas que cercam o técnico. E durante os treinos que aconteceram, a gente viu um Vasco com uma outra cara em comparação com a equipe que enfrentou o Fortaleza nesta última quarta-feira. O Vasco, antes de embarcar para Curitiba na tarde de ontem, realizou um treino na manhã de ontem, sábado, no CT Moacir Barbosa. E na atividade, o treinador Rafael Paiva testou 2 novas opções no time titular, comparada à escalação que treinou na sexta-feira. O Vasco, na sexta-feira, no treino, no caso realizado na tarde do dia, entrou em campo com uma escalação um pouquinho diferente
da que foi vista ontem no último treino realizado no CT Moacir Barbosa. Ontem, Galdamez e Rossi treinaram entre os titulares e o Vasco entrou em campo com 4-3-3. Informação, né, é que o Vasco da Gama no treino de sábado entrou em campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton formando o quarteto defensivo, Hugo Moura como titular, Matheus Carvalho e Galdamez à frente do Hugo Moura como os dois pilares, assim, à frente do primeiro volante, Rossi e David Verrete formando a trinca ofensiva. Isso foi o que foi visto no treino de sábado, um 4-3-3. Porém, no treino de sexta-feira, a gente viu um outro Vasco. Vimos um Vasco no 3-5-2, como enfrentou a equipe do Fortaleza, com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, no caso, como ala direito, Piton como ala esquerdo, uma trinca defensiva formada por Rojas, Maicon e Léo, meio campo formado por Hugo Moura, Matheus Carvalho e Galdamez, e apenas uma dupla ofensiva, formada por David Verrete, exatamente a mesma equipe que enfrentou o Fortaleza na última quarta. Então, algumas mudanças em comparação à equipe que treinou sexta e sábado, porém a principal delas é a forma com que o Vasco vai a campo dentro da postagem do elenco dentro das quatro linhas. A dúvida fica principalmente para a situação do volante Hugo Moura. Hugo Moura, mesmo diante de ser um atleta hoje emprestado pelo Atlético Paranaense, está apto a jogar. O Hugo Moura é um jogador que praticamente foi comprado pelo Vasco da Gama, né? O Hugo assinou um contrato aí com o Vasco da Gama de empréstimo até o final do ano. Mas caso o atleta jogue 5 partidas com o Vasco da Gama, o Vasco será obrigado a comprar o contrato, o passe, né, do jogador. Então é um contrato de empréstimo com obrigação de compra. E no contrato está aí liberado para que o Hugo, quando enfrentasse o Atlético, pudesse entrar dentro de campo. Então com isso o Moura está à disposição para esse jogo de hoje contra a equipe do Atlético Paranaense. A única grande dúvida fica mesmo com relação à sua situação física. Na quarta-feira passada, contra o Fortaleza, o Hugo teve que ser substituído no intervalo por ter acabado sentindo dores no tornozelo. Então ainda há uma dúvida se o Hugo terá ou não disposição para enfrentar a equipe do Atlético nessa tarde de domingo. Com relação às ausências, né? Além de uma dúvida com relação ao Hugo Moura, o Vasco tem 2 ausências confirmadas. São elas: o goleiro Kehler, que acabou sentindo um desconforto no joelho e não está relacionado para o confronto diante do Atlético, e também o nosso camisa 10, o nosso francês Dimitri Payet. Payet seguirá em trabalho de performance, de acordo aí com um cronograma pré-estabelecido pelo DESP, e não vai ser relacionado para esse jogo de hoje contra o Atlético Paranaense. Fará uma grande falta e evidencia-se, né, mais do que nunca que sim, Dimitri Payet não tinha condições de enfrentar o Criciúma no sábado passado em São Januário. A dúvida fica por que Payet entrou em campo? Porque o Vasco forçou a entrada de Payet, fica mais nítido do que nunca que ele não tinha condições de jogar com a camisa do Vasco. Porque no meio de semana não viajar para Fortaleza e hoje não enfrentará o Atlético Paranaense. São situações que fazem o vascaíno pensar ainda mais e ter com toda certeza a certeza de que, infelizmente, o nosso departamento de futebol estava uma grande bagunça. Mas hoje é dia de Vasco e Furacão, hoje é dia de Vasco e Atlético, uma grande esperança pelo que vai acontecer nessas próximas horas de domingo. E falando em bagunça, né? Ontem, olha, vascaíno, que bagunça fez o Flamengo em Bragança Paulista. Pior coisa é quando uma equipe, com todo respeito, não tem a capacidade de dentro das 4 linhas vencer e começa a colocar culpados, tentar encontrar culpados. E ontem o Flamengo enfrentou o Red Bragantino em Bragança Paulista. E o Flamengo empatou. Não jogou bola e empatou. Uma bagunça danada. Eu tenho alguns amigos flamenguistas e a gente sempre comenta em conversa. E assim que começou o jogo, eu não vi o primeiro tempo, principalmente, vi um pedacinho do segundo. E, no caso, meu amigo flamenguista olhou e falou: cara, o Tite fez mais uma bagunça. Mudou a formação, colocou o Dela Cruz, que é um volante, como atacante ao lado do Pedro. Então, assim, o Flamengo não jogou bola ontem contra o Bragantino e não venceu porque foi mal. O Tite montou um elenco errado. Mas após o jogo, terminado pelo placar de 1-1, o Flamengo foi encontrar o culpado: a arbitragem. Vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o diretor executivo de futebol, Bruno Spindel, falaram muito sobre isso. Então olha só que loucura. E aí fica evidente mais do que nunca que, de fato, Flamengo, o torcedor flamenguista, não aguentaria nunca ter sofrido 1/3 do que o vascaíno sofreu nesses últimos anos. Uma choradeira danada em Bragança Paulista na noite de ontem. Agora a gente tem que entender. Se a gente entender que tem que falar e vai ter que pressionar, não tenha dúvida que o Flamengo vai fazer isso também. Eu não acho esse o caminho correto, eu não acho o caminho plausível, mas está vergonhoso. Está vergonhoso. O que a gente viu hoje aí é digno de pena. De não chamar o VAR em 2, 3 lances, em análises que eram perfeitamente fáceis de você interpretar,
se chamasse o VAR, se usasse a tecnologia. Mas quem está no VAR também está pressionado. Né? Os pontos lá em que as interferências que entram por aqui, pelos telefones. Interferências que eu digo em relação a que fala se foi ou não foi, o que acha. E essa interpretação tem que ser da pessoa que está ali, na hora. Então vou dar até uma sugestão. Eu não sei se tem isso, mas eu vou dar uma sugestão. Entrou dentro do VAR lá, não pode ter celular lá dentro. Não pode ter nenhuma comunicação lá dentro que não for a comunicação, claro, que é pertinente ao êxito do trabalho, a fazer o trabalho. Para te ouvir, Bruno, qual que é a tua manifestação? Primeiro, boa noite a todos. Obrigado aí pelo espaço que vocês estão dando. A gente acha o que está acontecendo um assinte. Um presidente de um clube diz que tem roubo, que tem fraude, que tem manipulação, o outro diz que tem assalto, o outro que diz que tem roubo. E jogo após jogo, com os árbitros acuados, eles vão prejudicando o Flamengo jogo após jogo. O Bruno Henrique falou aí, é um absurdo não ter dado... E o que mais é assintoso é a falta de critério e sempre contra o Flamengo. Eu não consigo achar que isso é normal, que não tem alguma coisa por trás. É um assinte o que aconteceu. O Fabrício sofre falta no Maracanã, não anula um gol, o VAR não chama. Hoje o Nico, num lance normal, o árbitro expulsa, acertou a decisão em campo, o VAR chama. Luiz Araújo sofre pênalti, nada. E todos os lances vão se acumulando contra o Flamengo, os árbitros acuados, um presidente diz que é ladrão, que tem fraude, que tem assalto, que... Como é que os árbitros vão trabalhar desse jeito? Só vão errar contra o Flamengo. E quem grita mais e fala que tem roubo, que tem assalto, que tem o caramba, é que vai ser beneficiado. A gente vai ter que dizer que tem roubo também, que tem manipulação, que tem ordem de cima para os árbitros errarem contra um ou contra outro, que é manipulado, que tem fraude, que eles são ladrões. A gente vai ter que falar isso também para começarem a respeitar o Flamengo? É isso que tem que ser feito? A CBF precisa esclarecer, porque não acontece nada. Quem diz que tem assalto, que tem roubo, que tem o caramba, não acontece nada. E o árbitro entra completamente acuado em todos os jogos que vai jogar contra o Flamengo. E o que acontece é que quem não reclama, quem não grita, quem não diz que tem roubo, quem não diz que tem assalto, é prejudicado, como o Flamengo já foi em 2 jogos. Hoje, uma expulsão no início do jogo mudaria tudo. Depois, se você quiser dizer que ele acertou, ele tinha que ter dado o pênalti no Luiz Araújo. E se ele acertou em anular a expulsão, tinha que ter anulado o lance do Fabrício Bruno lá e o gol do Botafogo lá no Maracanã, quando o Flamengo estava melhor no jogo, tentando empatar. Um absurdo. Isso que está acontecendo é um absurdo. A gente não consegue entender como é que a CBF não toma uma atitude e cada um fala o que quer. Diz que tem assalto, roubo na arbitragem. Eu acho que a gente vai ter que começar a falar a mesma coisa também. A gente vai ter que pressionar a arbitragem do mesmo jeito. Ô Bruno, e a gente já viu outros clubes... Então, assim, torcedor vascaíno, é de fato uma grande loucura, né? O que realmente vem acontecendo. Ele tá reclamando, inclusive, Bruno Spindle, da reclamação do John Textor. Ele acha que, pelo que parece, acho que o Textor deveria ter ficado calado quando o Botafogo foi prejudicado, e foi muito prejudicado na última temporada. E ele usa esse contexto para pressionar os árbitros contra o Flamengo. Então, assim, uma bagunça danada que ontem foi feita, a gente tem que se manifestar sim, porque isso acaba resvalando uma hora ou outra no Vasco. Quando o Vasco for enfrentar o Flamengo, as falas de Marcos Braz, as falas de Bruno Spindle, que ontem foram até dar a entrevista coletiva ao invés do técnico Tite, evidenciam-se que muitas coisas podem acontecer aí favoráveis ao Flamengo. Porque nada demais aconteceu ontem. Nada demais foi visto ontem em Bragança Paulista, mas foi uma choradeira danada. E é bom para nós vermos que pelo menos se não há representatividade aqui, há representatividades em outros clubes. O futebol brasileiro é assim, é cobra contra cobra, é leão contra leão. Quem rugir mais alto vence a luta. Mas infelizmente, dentro do nosso Vasco da Gama, só há gatinhos, felinos calmos, tranquilos, como se diz assunto, a representar, né, o nosso Vasco da Gama. E falando inclusive em Brasileirão, já que ontem teve aí mais uma rodada, você lembra do Vargas? Vargas, um nome que foi muito comentado aqui, que muitos vascaínos bateram, falando que estava velho, que não servia, que não viria, que tal, que isso, que aquilo. Ontem o Vargas enfrentou pelo Atlético Mineiro, a equipe do Fluminense. 2-2. Sabe de quem foram os 2 gols do Atlético? Sim, dele. Do chileno Eduardo Vargas. O jogador velho que não servia para o Vasco, que não era um bom reforço para o Vasco da Gama, que poderia ir embora, parece que serve para o Atlético. E em menos de 6 minutos ao entrar no jogo, ele marcou os 2 gols que deram empate ao Atlético Mineiro contra o Fluminense ontem em Cariacica. Com um gol marcado aos 28 e outro gol marcado aos 33. Pro Vasco não serve.
mas pro Galo serve. Às vezes a gente fala tanto da nossa diretoria, a gente fala tanto, né, da 777, a gente reclama e tem que reclamar, mas talvez o erro também está muito na nossa mentalidade. A gente reclamava de Vargas, enquanto tínhamos Rossi, Ryan, Adson, David, Vargas, meu amigo. Nesse time é rei. Tem um ditado que inclusive fala isso, né? Terra de Sé, quem tem o olho é rei. O Vargas é rei, sobra muito nesse time do Vasco da Gama. Mas não é por isso que a gente vai ausentar, né, as culpas ao grupo norte-americano. Há muito erro dentro do Vasco. Há uma postura muito errada, né, internamente dentro do nosso Cruz Maltino. E olha, ontem a gente revelou muita coisa aqui. Mas sabe quem falou também sobre isso? Eduardo Praz, ex-goleiro do Vasco, um dos grandes ídolos do nosso Cruz Maltino, falou aí, ó, sobre a situação envolvendo o grupo norte-americano e que nesse momento a 777 tem que rever os conceitos de futebol no Cruz Maltino. Eu acho que Hoje teve reunião da torcida uniformizada. com o Pedro Martins, que foi É o novo diretor, que ainda nem foi dele. empossado. E aí, vocês ouviram, né, a conversa? É porque era muito audível. Se for para escolher jogador, scout, somos nós aqui, porque a gente vai contratar melhor do que vocês. Ficou um mês. Um time que nem o Vasco ficar um mês sem diretor. Porque assim, não é a estrutura do Vasco hoje é diferente. Antigamente tu tinha coordenador, tu tinha gerente de futebol, tu tinha supervisor, tu tinha uma estrutura toda. Hoje a estrutura do Vasco está bem enxuta. Saiu o Alexandre Matos, saiu o Pelaipe, saiu um monte de gente. Ano passado já tinha saído o Brax, já tinha saído o Fabiano Luz, que era o supervisor, ficou pouca gente. Se não me engano, ficou um supervisor da base só. E aí agora, quando sai o Alexandre, fica só esqueci o nome dele. Fica só o CEO, né? E o futebol fica à deriva. E agora sai o treinador também. Então, assim, cara, a 777, o mínimo que eu vou dizer, a 777 tem que rever os conceitos de futebol, porque não é um grupo que trabalha com futebol há muito tempo, né? Começou agora. Então, assim, o que tem sido feito no Vasco é desesperador. É uma semana boa para contratar. É uma semana boa para contratar o novo treinador. Porque tem o Fortaleza no Castelão pela Copa do Brasil, na quarta-feira. Atlético Paranaense. E no domingo, o Atlético Paranaense lá em Curitiba. E tu falou, né, Pelé, o treinador que vai chegar, vamos dizer que esse treinador chega semana que vem. Ele tem Vitória em casa, Flamengo e Palmeiras. É só bucha. Torcedor vascaíno, então, assim, uma grande loucura, né? O que de fato vem acontecendo. Uma grande loucura mesmo. Dê uma olhada aí, você viu, aliás, né, perdão as palavras de Praz, é realmente uma grande realidade. Hoje o grupo norte-americano não entende o que faz do futebol. Hoje o grupo norte-americano faz com que o Vasco da Gama venha até parecer que continuou no modelo associativo. É muita incompetência, é muito erro, é muita má gestão, que preocupa o torcedor ao longo dos anos. Ontem a gente tocou muito nesse ponto no vídeo que a gente colocou pela parte da tarde. E temos que falar sim, porque o momento de falar é esse. Se não falarmos agora, a gente pode talvez até se arrepender lá na frente. Mas a gente ficou por aqui, esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo deste domingo de Vasco. Voltaremos, é claro, já, muito provavelmente com o nosso pré-jogo. Tem pós-jogo também na parte da noite. Muita novidade, muita vascainidade a você. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.